Bom dia, gente. Bom dia. Vou apresentar para vocês o artigo Análise das campanhas de prevenção ao câncer de mama à luz do marketing social. Meu nome é Natália, estou aqui representando os demais autores, professora Caíssa e os meus amigos de mestrado. Essa pesquisa é uma pesquisa inicial, hoje em dia a gente já está numa fase mais aprofundada da pesquisa, tá? E aí eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, o câncer é um dos principais responsáveis pela morbidade e mortalidade no mundo. Tá? É uma doença que a gente já é do nosso convívio, já está no nosso dia a dia. Eu vou dizer que está até muito comum hoje em dia falar sobre câncer. E em 2012 foi feito um levantamento pelo Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o IARC, que é a agência especializada da Organização Mundial da Saúde, que constatou que houve um aumento de 14 milhões de novos casos de câncer no mundo, ocasionando em 8,2 milhões de mortes, tanto entre homens quanto mulheres. Mais específico, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. E é o mais comum entre as mulheres também. E dentro dessa estatística aqui de 2012, ele representou 11,9% do total de novos casos de câncer. Tá? No entanto, se descoberto precocemente e tratado de forma adequada, o câncer de mama tem alta probabilidade de cura. Né? Então aqui a gente tem uma esperança. Né? Nos países em desenvolvimento, que tem um sistema de saúde que funciona, né, condensado, que tem programas que conseguem atender tanto prevenção, tratamento, a gente consegue ver uma taxa um índice de sobrevivência de 10 a 40%. Desculpa, gente, os países em desenvolvimento não, que são escassos. A taxa de sobrevida é de 10 a 40%. Quando você pega lá um país já desenvolvido, a gente tem a taxa de sobrevivência de 5 anos, né, que é o prazo que os médicos dão, né, para o tratamento de câncer, já acima de 80%. Então a gente enxerga uma discrepância muito alta. A gente tem escassos os programas de tratamento, de prevenção, e a gente tem uma taxa muito baixa de sobrevida. E quando você pega um país onde o acesso à saúde é mais tranquilo, né, todo mundo consegue ter um acesso igualitário, vamos falar assim, aí a taxa já vai para cima de 80%. Então a gente vive numa sociedade contemporânea que antigamente tinha como foco as doenças infecto-contagiosas, né? A gente não tinha saneamento básico, a nossa preocupação não era do ponto de vista que é caracterizada a sociedade contemporânea hoje, que a gente vive indexado nos fatores de risco. A gente está com uma alimentação, a gente não pratica exercício físico, a gente está o tempo inteiro, né, nas radiações, computador, e tudo isso é fator de risco ao câncer. Então a sociedade contemporânea, ela aumentou essas doenças crônico-degenerativas, que hoje em dia é a preocupação mundial, que é dentre elas entra o câncer de mama, porque existem outras, tá? Então o próprio Instituto de Câncer, ele fala que é incontestável que o câncer é um problema de saúde pública, né? Devido ao grande número de mortes, ao grande número de aumento de casos, a gente já pode afirmar que é um problema grave de saúde pública. Então, nesse aspecto, é possível identificar que o governo tenta influenciar com aporte nas legislações e programas específicos práticas sociais que viabilizam uma melhora do bem-estar da população, e também por motivos seja do próprio governo ou para o bem-estar da sociedade mesmo. E é aqui que a gente entra com o marketing social. É nesse momento aqui que vem o marketing social para auxiliar na mudança do comportamento do público. Por meio deste seria possível implantar, organizar e controlar os projetos e campanhas sociais, porque o marketing social vai utilizar lá das ferramentas do marketing tradicional, e aí a gente vai levar isso para um cunho mais social, que é o bem-estar da sociedade. Então a gente delineou como problema de pesquisa como as mulheres percebem as estratégias de marketing social em prol da detecção precoce do câncer de mama. Ok? Como objetivo geral, a gente analisou a percepção das mulheres acerca das estratégias de marketing social em prol da detecção precoce do câncer de mama. Como referencial teórico, a gente abordou o marketing social mesmo, né? Delineou lá desde os seus primórdios, os seus primeiros conceitos, aqui em 69, mas ele foi cunhado mesmo em 71.
por Kotler e Altman, que foi o conceito mais utilizado, e a gente pegou as campanhas de prevenção de câncer de mama de uma forma geral, tá? O que elas abordam, como que elas são feitas, para a gente conseguir dar aporte para os nossos resultados. A metodologia é de abordagem qualitativa e descritiva. A gente utilizou um roteiro de entrevista semi-estruturado, pegamos mulheres aleatórias e fomos fazendo perguntas para ela, né, para elas sobre o que elas entendiam de câncer, o que elas achavam da atuação do governo, se elas já foram motivadas a se prevenir, se lembravam de alguma campanha também, e eu vou mostrar para vocês o resultado. A gente utilizou a saturação dos dados, chegou um certo momento que já não tinha mais o que tirar das entrevistas, e também a gente fez análise de conteúdo com base em Bardan. Então, os resultados. Só para a gente retomar aqui, as campanhas de marketing social pautam-se na sensibilização e mudança do comportamento do indivíduo. Então, é isso que a gente estava procurando. Será que realmente isso acontece? Então, a gente procurou compreender que as pessoas, em especial as mulheres, a gente está falando de câncer de mama, apesar de 1% de câncer de mama acontecer em homem, né? Acontece, aqui a gente delineou pegar mulheres. Então, o que elas pensam a respeito da atuação do governo por meio das campanhas de marketing social, uma vez que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo e o mais frequente entre as mulheres. Aqui a gente tem o perfil das entrevistadas, são 13 entrevistadas, idade, escolaridade, estado civil, se elas tinham filho. Por que saber se tem filho ou não? Né? Porque as próprias campanhas de prevenção falam que a questão da amamentação ajuda a prevenir câncer, ajuda a prevenir nódulo, se elas amamentaram ou não é uma questão muito importante. Se a pessoa, por exemplo, tem filho, se for mulher, pode ser que isso possa passar por genética, então a gente tentou pegar um pouco desse lado também. Então a gente tem uma faixa etária entre 34 e 83 anos, alcançando a média de 52. 69% das mulheres não possuem ensino superior, isso foi um dado que a gente às vezes consegue explicar um pouco no final aqui os nossos resultados, e 46% não concluiu o primeiro e o segundo grau. Foi muita coincidência pegar essa amostra, foi aleatório mesmo, foi do nosso convívio e a gente pegou mulheres com baixa escolaridade, isso pode explicar também muitas coisas, o que não justifica outros resultados que a gente encontrou aqui na pesquisa. Tem predominância de mulheres casadas e 23% viúvas, 76% possui pelo menos um filho. Então, sobre os sintomas e a forma de identificar o câncer de mama. Quando a gente perguntou para as mulheres, a gente conseguiu enxergar que elas sabiam pouco, assim. Elas utilizavam aquele jargão de ter caroço no seio, né? E o nódulo, né? Encontrar nódulo, mas ela se sentiu um pouco insegura na questão de como fazer o exame, com que frequência procurar médico. E aqui a gente tem alguns relatos, né? Eles falam que dá dor e que aparece o caroço, tipo assim, diz que é uns carocinhos que dá, né? Então diz que a mulher não tem nem certeza do que ela está falando muito aqui. Eu sempre estou testando assim e não vejo nada. Eu vejo que é osso e o que está aqui é osso. A não ser aquele toque que a gente faz logo após a menstruação, que normalmente é o que é determinado pelos médicos, né? No período fértil. A não ser o caroço no seio. Então o caroço é o mais comum, é o sintoma mais comum que elas conseguem designar aí do câncer. Sobre a prevenção, o INCA, ele recomenda para fazer mamografia e o exame da mama com o médico, né? Mas a maioria das entrevistadas realizam o autoexame, né? Que é depois da menstruação e tal, que é falado pelos médicos. Então elas falam que fazer a massagem no peito, circular, e mostrava como que era feito, deitado ou na hora do banho, se tiver caroço você procura um médico. Examinando a mama, frequentemente os médicos falam que é depois da menstruação. Então a gente já tem uma contradição, a gente tem uma recomendação do INCA, da Organização Mundial da Saúde, e a gente tem ali uma prática na maioria das mulheres que é contrária ao que é recomendado. 38% e meio das entrevistadas nunca fizeram mamografia, algumas há muito tempo atrás, falam que nem lembram, assim, há 8, 10 anos. Se a gente pegar aí a média da amostra, 52 anos, né, já é preocupante esse dado.
Sobre os meios de comunicação, como que elas conseguem enxergar as campanhas de prevenção? A televisão foi o meio de comunicação mais citado, depois informações pelos médicos, postos de saúde e também ginecologista. Aí a gente tem o trecho de alguns, a gente vê aqui campanha da Avon, tá? Mas a televisão é o que é mais citado por elas. As próprias campanhas de prevenção, quando a gente perguntava, vem à sua mente alguma campanha de prevenção? Era difícil algumas conseguirem falar claramente, se lembravam de alguma campanha de prevenção. Mas tem o Outubro Rosa, que é o maior evento, assim, né, que é um mês dedicado a isso. Elas citam a Rede Globo também, a rádio também, campanha da Avon e Mannesmann também, que é por causa do filho de uma das entrevistadas que trabalha na empresa, e a própria empresa também faz campanha de prevenção do câncer de mama. Então, um aspecto importante a ser ressaltado é que os resultados das campanhas massivas de ampla cobertura em rádios, televisões e propagandas demonstram que a mudança de comportamento é menor do que o nível de informação disseminada. A gente conseguiu identificar isso. Sabe que acontecem campanhas, elas estão em vários veículos, mas o nível de informação, as mulheres não sabem como fazer um autoexame, com que frequência ir ao ginecologista, nunca fizeram mamografia. Então a gente consegue identificar isso. Também identificou que as campanhas, tanto de forma geral quanto específicas de câncer de mama, não são tão eficazes. Ainda as entrevistadas demonstraram insatisfação por parte do governo. Muitas delas usam do SUS, do posto de saúde, então elas falavam muito de troca de médico, não tinha médico para seguir, não tinha data para marcar exame, e elas demonstravam um pouco disso, falavam que teria que ir um pouco além das campanhas para conseguir atingir a população. Aqui são os trechos dessas reclamações, assim, né? Essa primeira entrevistada, a E3, fala sobre a troca de médico no posto de saúde. Essa aqui fala que as campanhas são fracas, principalmente em lugares mais remotos, onde não chega cultura, não chega educação, e as mulheres não fazem a prevenção. Tem que liberar médico pra gente, só fala, mas não libera. Eu acho fraco, poderia ser melhor o trabalho de conscientização, principalmente porque essa doença vem se alastrando cada vez mais. Então, sobre os apelos da campanha, a gente perguntou se elas achavam que as campanhas tinham que ter um apelo mais negativo, trágico, né? Mostrar talvez a mulher sem seio, uma forma mais negativa do ponto de vista, ou positivo, né? Talvez se uma mulher que teve câncer sobreviveu, né? Ou uma mulher tipo careca mais feliz, não sei. Aí a gente perguntava o que elas achavam. Teve um consenso das duas partes, aí a gente não teve melhor nem negativo e nem positivo. Então eu acho que as campanhas, no meu ponto de vista, deveriam ser positivas, porque as pessoas verem uma doença detectada em tempo de cura, tem tratamento, mas tem que fazer o exame e prevenir. Eu acho que as imagens trágicas podem trazer mais efeito porque a pessoa toma susto e passa a observar. Foram só alguns trechos que eu tirei para ilustrar aqui. Então vamos para a conclusão. Os resultados demonstraram que a doença é conhecida entre as entrevistadas, é uma coisa que a gente sabe que é falada, mas o acompanhamento ao mastologista ou ginecologista não é tão frequente nessa amostra, tá, gente? Entretanto, essas mulheres se previnem fazendo o autoexame, que auxilia no diagnóstico precoce. Não que não possa fazer o autoexame, mas não é o mais recomendado. Mas alguma forma de prevenção elas fazem. Em relação às campanhas de prevenção, muitas não se lembravam das ações em específico, o que demonstra pouca mobilização por parte dos órgãos governamentais, que é aqui o nosso marketing social. O ponto-chave da pesquisa encontra-se na atuação do governo nas campanhas. Na percepção das entrevistadas, há insuficiência tanto nas campanhas quanto no apoio para realizar a prevenção, tal como a disponibilidade de médicos na rede pública, disponibilidade de horários para marcar e executar a mamografia. Percebeu-se que a maioria das entrevistadas não era portadora das informações aprofundadas sobre o assunto. As mulheres sabem que existe a doença, mas os métodos de prevenção não alcançou a amostra que selecionada. Isso pode ser visto devido ao baixo nível social. A gente tentou associar isso. Pode ser que as informações não cheguem a esse baixo nível social. E no mais, é isso. Muito obrigada.